Estou com medo, Álvaro, agora tudo é possível. Por que tirar chefes de família diante das suas famílias? Fragilizar o quê? Para ganhar o quê? Se não há, juridicamente já se provou que não há nenhuma razão aparente que é para estar nessa condição. A juíza fez o compasso, adormeceu, que era para depois vir com a condenação. Quer dizer, se o Ministério Público pediu, neste caso eu estou a colocar o general Nila e os demais no mesmo pé de igualdade. Não há fundamento para que eles estejam presos. Então, por que estão presos? Para prejudicar as famílias, para traumatizar os filhos. Porque tem filhos pequenos, recém-nascidos. Eu soube que a mulher do Caolo teve um bebê muito recentemente, sem o calor do pai, sem tudo que um pai poderia dar. Então, para que fundamento? Com que fundamento? Por que quem governa insiste em dar ordens ocultas superiores para prejudicar os cidadãos? Um governo é aquele ante que a gente confia os nossos direitos. Então, se o governo vem e nos tira os direitos, como que ficamos? Mas, Adriano, aqui se pergunta, o general Nunda, será que conta nas decisões do país? Será que ainda é ouvido? É aí que fica a situação. Mas vamos para a Laura. Não, é um conselheiro militar, faz parte da entourage, de uma maneira em questões de os países têm várias questões sociais. Os militares são seres humanos, têm as mesmas necessidades do que nós. Mas a pergunta mesmo é, será que ele é ouvido, lhe ouvem e tem peso o que ele fala? Porque o problema dos nossos dirigentes, não é? Do Estado, aí está o problema. Eles veem, não atuam. Se lhes aconselha, não fazem nada. Fazem tudo o contrário. Agora, o general Nunda falou, será que está a ser ouvido? O que ele falou tem peso? Aí é que está a questão. Mas vamos dar novamente... Álvaro, os danos para qualquer um, a gente não tem que esperar a guerra para levar um tiro. Existem muitas formas de eliminarmos um ser humano e esta está a ser uma das formas. Olha, eu acho que a cadeia sim foi feita para os homens, mas a cadeia é uma forma de se reeducar. Não acho que o Osvaldo precise de reeducação, mas é assim que eu vejo a cadeia, né? Alguém comete um crime, vai para a cadeia, é condenado, vai para a cadeia e vai ser reeducado. Eu lembro-me a cadeia de Viana antigamente, tinha carpintaria, tinha biblioteca, tinha marcenaria, tinha isto, tinha aquilo que é para... E os presos trabalhavam, os condenados trabalhavam. Aquela cadeia ninguém faz nada. E ainda te retiram algumas regalias que possas ter. Por exemplo, o Osvaldo fez um telefonema, a pessoa que estava do outro lado gravou, divulgou e o Osvaldo foi penalizado. O Osvaldo até hoje, nós todos vimos o áudio quando ocorreu. O que é que acontece? Até hoje o Osvaldo está proibido de falar ao telefone. Já mudou a direção da cadeia neste entretanto, o diretor mudou, o Osvaldo chamou o Osvaldo, conversaram, mas não retirou. O Osvaldo resolveu fazer uma carta ao diretor, por causa de situações menos boas que estão a acontecer com ele. É uma carta, não mandou sequer a carta cá para fora. A carta foi entregue ao diretor. E o diretor pôs-lhe mais de castigo. Não sei o que é que vem na carta, não sei o que é que ele reclama na carta. Mas sei que o diretor acrescentou os castigos.
Muito obrigado por estares conectado aqui no Bem-Aja, e se não estás inscrito, inscreva-te já no nosso canal. Coloca também o teu like e partilha este vídeo para que muitos possam ter acesso aos conteúdos que nós publicamos. Olha, aciona aí o sino das notificações para que toda vez que publicarmos sejas sempre atualizado. Todas as notícias, todos os conteúdos, todas as dicas que nós publicamos estejas na página do dia. Somos uma família. Aqui falamos dos assuntos nossos. Bem-aja um Chico Coração. E, Laura, tu acompanhaste de perto o caso do Caolo no tribunal. Como é que está o caso do Caolo? Esta condenação que lhe foi dado o porquê, e o porquê que até agora ainda não voltou novamente no tribunal, porque os advogados ainda fazem recurso. O que é que se está a passar neste processo de Osvaldo Caolo? É a tal pocilga que eu falei há bocado, né? Uhum. Não é só na prostituição, não é só a imoralidade, não é só no campo das relações íntimas. A imoralidade está institucionalizada. Ora, vejamos. A PGR leva o caso a tribunal por conta de um vídeo que logo na primeira sessão ficou esclarecido que aquilo era uma montagem de pedaço de um vídeo e de pedaço de outros. Mal nós vimos aquilo. Era a única prova que a PGR tinha para levar o Osvaldo ao tribunal. Ele dá uma entrevista a uma página do Facebook e dá uma entrevista a uma outra página qualquer do TikTok. No mesmo dia. Ok? Eles vão buscar meia dúzia de palavras aqui, mais meia dúzia de palavras ali. Como ele estava com a mesma roupa, juntam. Colam aquilo. E dá um vídeo asneirento. Mas é mesmo asneirento o vídeo que dá. Bom, a defesa localizou, aliás, um dos declarantes que a defesa chamou, tinha sido quem entrevistou o Osvaldo na página da Sociedade Civil Contestatária no Facebook. Ok? O vídeo está lá até hoje. Onde o Osvaldo diz que isto está tão mal que se... E ele vai fazendo sempre o se como forma de alerta. Ele está a alertar ao governo e aos governantes que eles estão a fazer tão mau trabalho com a população que pode acontecer isto e aquilo. Na segunda sessão, a defesa apresentou o vídeo completo. Esta entrevista dele à página da Sociedade Civil Contestatária. E fez um requerimento para que o Ministério Público apresentasse o vídeo completo da segunda parte, já que a primeira tinha sido desmontada. Porque eles foram cortando o se e a frase estava a começar no eu. Eu faço, eu se estiver perto faço, como ameaça. Embora a ameaça não é crime. Ele não está a praticar o ato, ele não praticou nenhum crime. Mas há o se que eles anulam. Como o Ministério Público não conseguiu encontrar esse vídeo, porque os vídeos no TikTok não ficam, não é como o Facebook, que as lives a gente pode deixá-las lá, querendo, guarda-se. Então, o que é que acontece? Quando o Ministério Público faz as suas alegações finais, acaba até por pedir a absolvição do Osvaldo. Okay. Porque já não havia a prova foi desmontada.
e instado a apresentar o segundo vídeo de onde tinha ido buscar aquilo, ele não tinha. E então ele pede a absolvição do Osvaldo. O próprio Ministério Público. Agora, e o que é que mantém o Osvaldo até agora Quando a encarcerado? juíza lê, espera, quando a juíza lê o acórdão, aquilo era uma brincadeira. No princípio, começou a chamar a atenção, patatá, 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 e nós todos ali, quase a adormecer, vamos levar o Osvaldo para casa, o Osvaldo sai daqui para casa, e no fim ela aparece-nos com a condenação. Por causa das palavras que ele disse. Palavras essas que já foram desmontadas. Não é? Ela continuou-se a fixar no primeiro vídeo. No vídeo apresentado, vídeo esse que foi desmontado, e que o próprio Ministério Público já não tinha mais nada para fazer. Então, e condenam. A defesa recorreu na hora, antes dos 20 dias, que é o prazo, apresentou o requerimento com argumento, e eles têm 30 dias, o Tribunal da Relação tem 30 dias para responder. Vamos ver. E quando é que será 30 dias? Temos mais ou menos uma referência, quando é que Osvaldo poderá voltar ao tribunal para o desfecho? Não, o Osvaldo já não volta ao tribunal. O Osvaldo já não volta ao tribunal. Ali Já acabou. Não, ele já não vai ser chamado. Mas então o recurso como é que vai funcionar? O recurso foi para o Tribunal da Relação. Lá no Tribunal da Relação, tem lá procuradores, tem lá juízes que vão analisar e vão dar o veredito, né? Mas ele já não volta ao tribunal. Mas agora, quanta probabilidade temos que Osvaldo possa ser solto? Se nós estivéssemos num país e não numa pocilga, o Osvaldo nunca teria sido preso. O problema é que aqui prende-se as pessoas para investigar. Aquilo teria sido investigado e teriam chegado à conclusão que se chegou na segunda semana na segunda sessão no tribunal. Porque aqueles vídeos não era nada daquilo. Que nem tudo o que parece é. Ok? Então, agora nós temos aqui o problema. Nós temos aqui o problema que a gente não se pode calar. Vai o Tribunal da Relação decidir, até pode ser que o libertem, né? Se não o libertem, há outro recurso que é para o Tribunal Supremo. Sim. Ok. Portanto, Laura. O Osvaldo está preso. Osvaldo está preso. Laura, se tens outros argumentos, permita-me só, Laura, se temos outros argumentos, vamos tentar ouvir o Adriano e depois podes rematar com os outros argumentos que ainda tens. Adriano, até agora nós estamos a assistir esta situação do Osvaldo, estamos a ouvir a Laura que nos está a explicar coisas que muitos não nos explicaram, nem os advogados nos explicaram. A Laura aqui falou de uma forma detalhada que os vídeos que foram usados para acusar Osvaldo foram todos eles desmontados na sede, não é, do tribunal, da audiência no tribunal, e já não havia, o acusador não tinha mais nada para contrabater a defesa. Adriano, enquanto observador, enquanto opinionista, comentador, enquanto cidadão angolano, como é que estás a encarar este caso do Osvaldo?
Bem, eu, por acaso, através das redes, fui acompanhando alguma coisa e até ouvi, para além do que a Laura está a dizer agora, ouvi do próprio Dr. Sérgio Raimundo, que esteve a fazer o acompanhamento. Então, Álvaro, nós estamos perante indivíduos narcisistas. Tem que ser e vai ser, e acontece. Nesses casos, acabamos de falar de um caso de situação muito mais grave, não é? Que envolve pudor, e na minha opinião, e na opinião dos demais, o Osvaldo não expôs ninguém, não colocou ninguém em perigo. Ainda com as suas palavras ou não, aparentemente há quem julgou assim. Mas essa situação, esse tipo de justiça narcisista se repete. Um dia, quando falarmos do 27 de maio, vamos falar de coisa parecida. Porque o Nito Alves, antes de chegar à situação em que se chegou, teve várias audiências com o presidente Agostinho Neto. Não é? E era condenado no público do MPLA, naquele público privado que lhe quis mal. Então eu penso que a história está a repetir com Osvaldo Caolo, porque se for só por isso, e ele está na condição em que está, olha que o tempo passa e o tempo traumatiza, pelo menos na condição em que o Osvaldo está. Agora eu me pergunto, qual é a vantagem em ter um cidadão nessas condições? É humilhação, é puro narcisismo, puro narcisismo, com a intenção de causarem danos colaterais que não sei se um dia serão recuperáveis ou não. Agora, estamos a lidar com situações muito perigosas, porque quem está a governar prega a democracia, e então isto não é democrático, não é nada democrático. Não é nada democrático. Laura, vou lhe dar a palavra para argumentar, trazer mais alguns dados sobre Osvaldo Caolo, e aproveito também solicitar-te se tens alguma informação, alguns dados, alguma notícia, alguma novidade sobre o caso do general Nila e o outro jovem também, que o nome agora, o Prince, que também estão até agora e nem sequer processo eles têm. Se tens alguma coisa também a acrescentar, mas começando com o Osvaldo, como é que podes terminar argumentando sobre o caso Osvaldo, Laura? Olha, uma coisa que eu não entendo é porque que não é permitida... Adriano, nós não estamos a ouvir Laura, ela está congestionada. Adriano, o jovem general Nila e o outro, o Prince, ao menos o Caolo teve já condenação, mas aqueles outros dois não têm processo até agora. E mesmo a forma que foram presos, também os advogados dizem que, ou melhor, detidos, não deviam nem sequer ser detidos. Já uma semana depois deviam ser mandados para casa, mas até agora nada. O que se te oferece dizer, Adriano, por essa injustiça? Segundo consta, parece que o general Nilo até foi baleado, acho eu, não é? Parece que Sim, está ali. foi baleado. Uhum. Então, está a ver, Álvaro, é muito complicado. É muito complicado. Porque quer dizer, temos uma justiça que até escolhe alvos. Bem, este é mais mediático, né? Na opinião da europeia são todos iguais. Mas este é mais mediático, este tem mais recursos, talvez familiares que chegaram mais a tempo, e, no entanto, o caso destes 2 ou 3 jovens, e há mais, não são sequer mencionados. Não são sequer mencionados. Álvaro, estamos perante uma situação muito, 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 muito perigosa, muito perigosa. Eu acho que estamos naquela... há um político do MPLA que diz: quando assustarem, já está. Estamos perante isso. Quando assustarmos, já está. E as coisas vão acontecendo, o tempo passa, as famílias são prejudicadas, e quer dizer, são sequências de vários prenúncios de genocídio, como foi 27 de maio e tudo mais, e estamos nessa situação. Prender é grave, tirar o provedor de uma família, não é? Privá-lo de
de tudo quanto ele poderia fazer para a sua família, não é? E Uhum. ele tem filhos, tem mulher. Estávamos a falar agora de uma situação, né, de pudor. Será que alguém quer se aproveitar das mulheres desses indivíduos? Porque também foi uma prática usada há algum tempo atrás, ou ainda se usa, tentar guardar o esposo ou o indivíduo a ser prejudicado depois, para depois, se calhar, surgirem essas situações Portanto, perigosas que envergonham e tudo mais. Estou com medo, Álvaro, agora tudo é possível. Por que tirar chefes de família diante das suas famílias? Fragilizar o quê? Para ganhar o quê? Se não há, juridicamente já se provou que não há nenhuma razão aparente que é para estar nessa condição. A juíza fez o compasso, adormeceu, que era para depois vir com a condenação. Quer dizer, se o Ministério Público pediu, neste caso eu estou a colocar o general Nila e os demais no mesmo pé de igualdade, não há fundamento para que eles estejam presos. Então, por que estão presos? Para prejudicar as famílias, para traumatizar os filhos. Porque tem filhos pequenos, recém-nascidos. Eu soube que a mulher do Caolo teve um bebê muito recentemente, sem o calor do pai, sem tudo que um pai poderia dar. Então, para que fundamento? Com que fundamento? Por que quem governa insiste em dar ordens ocultas superiores para prejudicar os cidadãos? Uhum. Ok, a Laura está de volta. Não faz Voltamos muito sentido. Não faz muito sentido. Laura, retoma a palavra. Estavas a comentar sobre o general Nila e ficaste aqui congestionada, né? A imagem ficou toda colada e não ouvíamos nada. Álvaro, deixa só terminar para eu ir para esse raciocínio. Há pouco tempo ouvimos uma entrevista de um general a dizer que em situações de guerra ou de tudo que a gente vive no país, essas questões sociais devem ser muito bem avaliadas para que evitemos danos, estragos. Estou a falar do general Nunda, né? A entrevista que ele fez, que um governo responsável deve avaliar muitas essas situações para não causar danos. No entanto, estamos a ver que não há nenhum paralelo entre as palavras que se diz e o que depois se passa em público. Muito embora o general não deve ser um militar, não tem nada a ver com a situação de justiça, não é nada, mas ele pelo menos fala disso em termos, a psicologia em si, a sociologia, implica que devemos cuidar dos nossos, dos próximos, né? Um governo é aquele ante que a gente confia os nossos direitos. Então, se o governo vem e nos tira os direitos, com que ficamos? Mas, Adriano, aqui se pergunta, o general Nunda, será que conta nas decisões do país? Será que ainda é ouvido? É aí que fica a situação. Mas vamos para a Laura. Não, é um conselheiro militar, faz parte da entourage, de uma maneira em questões de os países têm várias questões sociais. Os militares são seres humanos, têm as mesmas necessidades do que nós. Mas a pergunta mesmo é, será que ele é ouvido, lhe ouvem e tem peso o que ele fala? Porque o problema dos nossos dirigentes, não é? Do Estado, aí está o problema. Eles veem, não atuam. Se lhes aconselha, não fazem nada, fazem tudo o contrário. Agora, o general Nunda falou, será que está a ser ouvido? O que ele falou tem peso? Aí é que está a questão. Mas vamos dar novamente... Álvaro, os danos para qualquer um, a gente não tem que esperar a guerra para levar um tiro. Existem muitas formas de eliminarmos um ser humano e esta está a ser uma das formas. Esperemos então que as palavras de Nunda sejam pegues em consideração. Laura, podemos voltar na tua explanação sobre o Nila e o Prince? Olha, eles têm processo. Eu não estou a acompanhar muito nem o caso do Nila, nem o caso do Prince. Um minuto. Eles têm processo, há número do processo, portanto não se pode dizer que não têm processo. Os prazos estão expirados. O Nila está na mesma cadeia que o Osvaldo, até está na ala mais privilegiada,
que é a ala C. O Osvaldo está na A, que é a pior. Agora, eu não conheço o advogado do Nila, porque sinceramente não estou a acompanhar. Vou falando com a mulher para saber como é que ele está, como é que estão as crianças lá em casa, mas não estou a seguir o processo, até porque, portanto, da maneira como eu estou a seguir o processo do Osvaldo, não estou a acompanhar nenhum dos outros processos. Portanto, Ok. pouco ou nada do outro, então não sei mesmo nada. Isto é complicado. Isto é complicado, Laura, é complicado. Agora, quanto ao Osvaldo, quais são as tuas últimas considerações, Laura? Olha, eu acho que a cadeia sim foi feita para os homens, mas a cadeia é uma forma de se reeducar. Não acho que o Osvaldo precise de reeducação, mas é assim que eu vejo a cadeia, né? Alguém comete um crime, vai para a cadeia, é condenado, vai para a cadeia e vai ser reeducado. Eu lembro-me, a cadeia de Viana antigamente tinha carpintaria, tinha biblioteca, tinha marcenaria, tinha isto, tinha aquilo, que é para... E os presos trabalhavam, os condenados trabalhavam. Aquela cadeia ninguém faz nada. E ainda te retiram algumas regalias que possas ter. Por exemplo, o Osvaldo fez um telefonema, a pessoa que estava do outro lado gravou, divulgou e o Osvaldo foi penalizado. O Osvaldo até hoje, nós todos vimos o áudio quando a ocorrer. O que é que acontece? Até hoje o Osvaldo está proibido de falar ao telefone. Já mudou a direção da cadeia neste entretanto, o diretor mudou, o Osvaldo chamou o Osvaldo, conversaram, mas não retirou. O Osvaldo resolveu fazer uma carta ao diretor, por causa de situações menos boas que estão a acontecer com ele. É uma carta, não mandou sequer a carta cá para fora. A carta foi entregue ao diretor. E o diretor pôs-lhe mais de castigo. Não sei o que é que vem na carta, não sei o que é que ele reclama na carta. Mas sei que o diretor acrescentou os castigos. Cortou as visitas, Osvaldo. Eu tenho cartão, entra a mulher, a mãe, a irmã e eu. A última vez que fui para ir entregar a refeição, já era dia de visita, mas já não houve visita. Portanto, houve só a troca, né? Os taparoeiros sujos pelos cestos novos, o cesto velho para o cesto novo. E ele realmente disse que até lhe ameaçaram para que lhe punham numa... Como é que se chama aquilo? Numa solitária. Numa solitária. Ele escreveu uma carta, o diretor. Então não era melhor, o diretor não pode ler a carta, ver, né? Se antes já tinha falado com ele, custava chamá-lo, custava falar com ele? Custava? Chamou para ameaçar? Ou mandou chamar para ameaçar? Tiraram-lhe os banhos de sol, tiraram-lhe as visitas, porque ele escreveu uma carta ao diretor. Estás a ver? Eu não sei o que é que ele escreveu na carta. Só sei que ele escreveu uma carta ao diretor apresentando as suas reclamações.
Mas o ministro da Justiça, nestes casos em Angola, Laura, na experiência que tens de lidar com várias situações de género, com várias figuras importantes da sociedade que estiveram e estão presos, o ministro da Justiça alguma vez faz visita a estas figuras ou existem figuras do Estado eh, pelos direitos humanos, digamos, pelas garantias dos direitos humanos, existem figuras do Estado que, de vez em quando, fazem visita a estes cidadãos? Olha, Álvaro, depois de termos tido uma colega da sociedade civil como é secretária de Estado que se diz, né? Secretária de Estado para os Direitos Humanos, Uhum. e nunca ter feito nada. E posso mesmo dizer que aquela senhora não fez nada na defesa dos direitos humanos. Eu não espero mais nada desta Pocilda. É complicado. Mas não vamos baixar a guarda, não vamos baixar a guarda. Não Eh, vamos mesmo. Sim, sim, sim. Esta informação, Laura, nós devemos agradecer enquanto aqui também órgão de informação independente. Obrigado por nos dar essa informação. O nosso dever é divulgar os factos e quando se trata dos direitos humanos, é nosso dever falar alto para que se mude o status quo. E sabendo que Osvaldo digamos assim, pioraram a condição de estadia de Osvaldo, isto não é bom. E, mais uma vez aqui, nos dirigimos às autoridades do país, principalmente à autoridade máxima, ao chefe de Estado, ao presidente da República. Não é isto que diz a nossa Constituição, não é isto que diz a Carta dos Direitos Humanos, e todas as regras que existem, que são praticadas até em prisões de alta segurança, não necessariamente de Angola, os prisioneiros que não são tão perigosos assim não merecem o tratamento que Osvaldo está a passar. Por isso, apelamos à amabilidade e o bom senso das faculdades do chefe de Estado para que, junto do seu ministro da Justiça, possa orientar para que este caso possa ter um término imediato. Osvaldo é um cidadão que conta para o país, todos nós estamos de mangas arregaçadas para continuarmos a construir um país melhor para os angolanos e não angolanos que também venham usufruir de todo aquele que é o nosso suor, o nosso sangue e o nosso pranto. Chefe de Estado, vela pelo caso de Osvaldo Caolo, falamos em nome da sociedade civil a favor de Osvaldo Caolo. Não sei, Adriano, tens algum apelo a deixar aqui para as autoridades angolanas a favor de Caolo e de outros jovens que estão na condição de Caolo? Bem, eu só tenho que apelar para a extrema atenção para o caso deste Osvaldo Caolo e dos outros Osvaldos anônimos que existem pelo país afora, porque os casos são intermináveis, não é? Estamos a falar deste Osvaldo que é mediático, mas há muitas situações que também precisam ser resolvidas, isto para ser já solidário com os demais, porque às vezes parece que só falamos do Osvaldo porque a gente conhece. Então, neste caso, peço urgentemente que, concordando com o teu apelo, que essas situações sejam realmente repostas à normalidade, porque não há razão de se prender cidadãos da maneira como tem sido, ou, no caso, as situações que nós temos estado a visualizar. De facto. Laura, esgotado o tema Osvaldo Caolo e outros jovens em condições de reclusão precária, péssima. Posso só dar um acrescento ao que o Adriano falou, por favor? Sim, sim, sim. Em relação aos outros presos. Vocês sabem
Estão a ver aquela amnistia que houve lá atrás? O ano passado, o início deste ano, o ano passado. Não, não, Eles... não. Isto foi indulto. Há 2 ou 3, né? Ok, sim, Estou a falar da amnistia. Aquela amnistia que levou à liberdade o Zeca Moshima. sim, sim. Ainda há indivíduos presos que todo o quadro os atira para a rua por conta da amnistia. Ainda há pessoas presas. E se tu tentas ir ver que tipo de crime é que as pessoas têm, ninguém te diz. Porquê? Porque são jovens, são pessoas completamente desfavorecidas e que são necessárias para trabalhar nas fazendas, que são onde estão a trabalhar. E nunca receberam o seu mandato de soltura, por conta dessa amnistia lá atrás. Bem mais grave do que o Oswaldo. Porque são pessoas que deviam estar em liberdade. A própria Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, quando saiu a amnistia, quando o Presidente da República decretou a amnistia, devia-se ter metido em campo, porque a maior parte das pessoas pobres são defendidas por advogados ocasionais, ok? E que depois deles serem condenados, nunca mais ninguém os encontra. Normalmente os jovens que acabam que estão a estagiar para advogado em determinados escritórios, como têm que fazer X julgamentos disto, X julgamentos daquilo, são muitos estes que vão defender estas pessoas. E depois estes jovens acabam por receber a sua carteira como advogado mesmo, não é? E seguem o seu rumo e nunca mais se lembram deste cliente, até porque ninguém lhe pagou. Estás a perceber? Então, tudo isto devia-se, se houvesse a visita regular da própria Procuradoria-Geral da República, que é o garante da legalidade, e da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, isto não acontecia. Isto não acontecia. Quantos indivíduos saíram da prisão do Cavaco para ir trabalhar para a fazenda deste, para a fazenda daquele? Gratuitamente. Pagam-lhes? Ou acham que aquela água suja que lhes dão de pequeno almoço e o feijão aguado atirado em cima do arroz com cheiro de qualquer coisa é pagamento? Não é? Não sei se lhes pagam. Mas, entretanto, a justiça é tão injusta que nós vimos agora com as cheias de Benguela, para ser uma imagem de presos a saírem porque a tal cadeia onde estão inundou, e fiquei a saber, e eu estava a ver os presos todos muito direitinhos, os guardas a chamarem e tudo, e eu disse, espera aí, então eles não fogem? E depois alguém me explicou com quem eu estava a conversar, não, aquela cadeia é uma cadeia especial
onde estão polícias que foram condenados. Portanto, um polícia, quando é condenado, é expulso da corporação. Mas como as famílias continuam a receber o salário, eles não saem, eles não fogem. Porque se fogem, vão riscar-lhes o número da lista. Estás a ver? Eles fugiram da cadeia porque estava a inundar e voltaram. Se é verdade, se é mentira, não sei, foi isso que me disseram. Mas aproveito aqui o tempo da antena, né, para fazer um apelo ao Sr. Secretário de Estado dos Direitos Humanos, que é para ir ver estas situações. Um polícia, quer dizer, um polícia que mata é julgado, é condenado, vai para aquela cadeia, mas a família continua a receber o salário. Porquê? Porque ainda precisam dele? Será que precisam desse polícia? Será que alguém está a ir lá buscar esse polícia cada vez que é preciso matar alguém às escondidas? Porquê que recebem o salário? Tem que haver uma explicação. E como sempre, aqui na nossa pocilga, quem comanda, o chiqueiro, acha que não tem que dar satisfações. Da mesma maneira que acha, ou alegadamente acha, que no caso do Gil Martins não vai ser chantageado, independentemente do que ele tenha feito. Porque o chiqueiro tem dono. O chiqueiro tem dono. O chiqueiro tem dono.